contramão, tanto impresso como online. A nossa conversa hoje vai ser sobre isso, sobre contramão. Professor, qual a diferença entre o impresso e o online? O contramão surgiu impresso. Ele surgiu em 2007, uma proposta em 16 páginas impressas, ainda no campo Buritis, com uma raiz assuntos do dia a dia, assuntos que tinham a ver com trabalhadores, pessoas que transitavam pela região do Buritis. Então, a ideia era basicamente essa. Quando o campus migra para a Liberdade, a Rua da Bahia, claro, essa proposta teve que ser alterada. Vocês estavam no corredor da cidade. Então, a proposta anterior foi reformulada em 2008, quando é criar o contramão online, mas com uma outra proposta editorial. Porque o contramão se baseia numa premissa que fez vários jornais da Europa, que é propiciar uma prática o mais próximo de uma relação com suas editorias. Cidade, esporte, cultura, a cultura prevalece, digamos assim, dada a inclinação dos alunos para as temáticas de cultura ou são mais direcionados para esportes. Mas a gente tenta manter esse formato de jornal de referência, eclético, enfim. Já o contramão online foi criado em 2008 com uma proposta absolutamente inovadora. Porque a ideia de criação dele era de um jornal hiperlocal. Então, ele é o primeiro site aqui em Belo Horizonte com recorte hiperlocal e com periodicidade diária. Então, ele é produzido. O contramão online, especificamente, é produzido dentro do laboratório, dentro do núcleo de conteúdos livres. O contramão impresso também, mas ele conta com a participação dos alunos do curso. O contramão online, nesse aspecto, é mais fechado, mas também está aberto a sugestões de pautas e iniciativas dos alunos do curso, mas dentro da lógica do hiperlocal. Então, o que é o hiperlocal? Você traça dentro do período de campo uma geolocalização específica. Dentro dessa geolocalização, você concentra grupos de reportagem por meio de onda e também análise de agências, de espaços, de leads, coisas que chegam para a gente na redação. E uma vez pautados, a gente parte para a atividade de reportagem. Esta é a rotina de segunda a sexta para as postagens no contramão online. Então ele surge, ele é criado dentro do WordPress, se apropriando ali das facilidades, das ferramentas que essa ferramenta, o blog, nos oferece, de um aspecto mais simples, e uma melhor interface com as redes sociais. Então a gente trabalha com a cobertura e também com as chamadas, os alertas para as coberturas diárias do site nas redes sociais, basicamente o Twitter e o Facebook. Qual é a frequência online? Como assim? Acesso. Número acessado, pouco acessado. Cerca de 2 mil acessos, a gente tira relatórios mensais sobre isso. E na fanpage, dependendo da pauta do assunto, a gente tem ali uma possibilidade de abrangência de quase 900 pessoas. O impresso está quanto? O impresso ele tem 2 mil exemplares. Ele é distribuído em centros culturais, bancas de revista da região da Savassi, Praça 7. Só nos centros culturais e bancas de revistas nessas regiões que eu distribuí, são 1000 exemplares. A gente distribui em praticamente uma tarde, de 4 horas, das 2 até 6 horas, nós praticamente esgotamos 1000 exemplares. O restante é dividido entre Scan e Uno, cada um dos campos dos institutos da universidade, além das distribuições que são feitas em sala de aula, para os alunos, no corredor do ICE, moradores da região e alguns condomínios que permitem que o jornal seja colocado. A repercussão é boa? A resposta tem sido boa. Das últimas edições, a resposta tem sido boa. Da última edição, a 19, a repercussão
bem, talvez tenha sido a melhor repercussão das edições que a gente já produziu do Contramão, desde 2007. É um acontecimento ordinário, que não seja nessa região de local, os alunos vão fazendo Para o Contramão impresso é possível, porque ele não obedece, ele não está sujeito ao recorte local. Para o site, não seria possível, porque o site está, dentro da sua proposta editorial, concentrado na geolocalização, que é a Praça da Liberdade e a região do entorno. A gente pega ali Savassi, descendo até a Praça Raul Soares e Palácio das Artes. A gente pega essa área para a cobertura. Então, como é uma área com foco na efervescência cultural, praticamente o Contramão faz a cobertura de jornalismo cultural. Mas isso não é uma regra. Aqui, antes da mudança para a região da cidade administrativa, aqui na cidade de Poder, na Praia da Liberdade, nós tínhamos uma frequência contínua, muito insistente, de mobilizações e manifestos. Isso nos garantiu algumas pautas muito boas e uma repercussão nas redes sociais também muito interessantes, como a greve dos professores estaduais no ano passado, a greve dos Correios, a movimentação para a Copa, a inauguração da loja dos 1000 dias para a Copa, que a gente conseguiu estar dentro da Palácio da Liberdade, cumprindo essa unidade, e fora, fazendo a repercussão com a população, quando houve aquele conflito com a polícia militar e os professores em greve. A gente foi assim, um dos primeiros a soltar sobre o confronto, utilizou basicamente Twitter, assim, faltando jornais da região dessa notícia. Uma coisa interessante em relação ao sobre o êxito, sobre a resposta, o grande desafio do impresso, no caso, no Contramão especificamente, é fazer com que os alunos sintam vontade de participar. Porque como ele tem dois exemplares, e ele circula na região central do Horizonte, ele vai para as bancas, então isso gera uma determinada visibilidade para os textos, para a instituição, para os alunos. Então, assim, nós temos casos de alunos que escrevem para o jornal e guardam os exemplares anexados ao currículo, como portfólio. Realmente o jornal é portfólio. Então, o desafio é fazer com que os alunos participem. O jornal tem a cara dos alunos que escrevem nele, os alunos que produzem para o jornal. O desafio é fazer com que os alunos entrem, peguem esse jornal para fazer, que é deles. É algo que acrescenta na formação deles. Então, o desafio é fazer com que os alunos se sensibilizem, se conscientizem de que isso é importante, que eles precisam escrever, de que eles precisam. É um exercício bacana, muito legal e agrega. Não é fácil. No núcleo de convergência de mídias, que abriu os dois projetos, o Contramão impresso e online, nós temos 13 estagiários. Atualmente nós temos 4 lives. Você disse que esse número, o último 19, foi provavelmente o maior saída. Qual seria o segredo? Na estratégia de divulgação desse jornal aqui, da edição 19, a gente pensou numa coisa diferente com os estagiários. Então, uma coisa foi divulgar a capa, com a holofote aqui de abelha na capa, no Facebook. A gente, toda a edição do Contramão vai para o isu.com, no PDF, só faz o upload do PDF nesse site, que permite que você faça a leitura online. Então, no Isu nós temos quase 2.150 visualizações. Ele subiu na quarta-feira da semana passada. Na quinta-feira ele já tinha quase 100 acessos. Uma outra estratégia que a gente fez para a edição 19 e que já nos sinalizou que pode ser acertada para as próximas edições é fazer as chamadas de matérias específicas. Então, por exemplo, aqui tem uma crítica de mídia sobre o seriado do Walking Dead, que uma aluna, Bárbara Andrade, escreveu. Então, assim, a gente deixou o PDF na página, mas chamando para o link da edição completa. A gente lança a imagem, chama a edição completa,
Isso vai contabilizando acesso. Isso vai fazendo com que o jornal vá circulando e as pessoas vão compartilhando, curtindo. Isso basicamente no Facebook. Então, a ideia de anunciar cada matéria isoladamente, num dia você chama para uma matéria, no outro você chama para outra, rendeu picos de acesso interessantes assim, para esta edição específica do jornal. A ideia é manter. Rapidamente, só para a gente deixar, o futuro do impresso e o futuro do online, daqui a 10 anos, mais ou menos. Sem redes sociais vai ser muito difícil. Primeiro, em relação ao site, o usuário, o leitor, não está no site do jornal. Isso os jornais já sabem, e cada vez mais preciso que a gente se conscientize dessa questão. O nosso leitor não está no site. No nosso site. Ele está nas redes sociais. Então, temos que trabalhar com a interface das redes. Ela não deve nos aprisionar, mas ela pode ser um instrumento muito efetivo de divulgação. No caso do impresso, algo semelhante. Anunciar o impresso, divulgar o impresso nas redes sociais também agrega não só acessos online, mas a procura pela versão impressa. Eu tenho que no futuro, para o impresso, não apenas no que questão do jornal laboratório, mas no impresso de modo geral, na mídia impressa clássica, encontrar um ponto de reconfiguração do seu papel. Então, assim, aquele impresso, nós vamos meramente informar, nós vamos repercutir, nós vamos opinar ou vamos dar interpretações, a gente vai dilatar a pauta. Qual é a proposta? Isso vai passar por uma reabordagem do plano de trabalho, do estilo de texto, mas alguma reconfiguração do veículo, eu tenho a acreditar que vem a acontecer. Muito em função das interfaces que ele tem com outros sistemas de mídia. Acho que uma coisa que é importante com relação ao jornal impresso, que muitas vezes a gente não considera, é que ele é mídia. Então, muitas vezes quando se fala em mídia, pensa em mídias eletrônicas, mídias digitais, mas ele é mídia. Então ele precisa se pensar também enquanto uma mídia. Agradecemos a participação. Muito obrigado.